Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer um material básico de tecido no Corona Render. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tô voltando aqui com um tutorial direto ao ponto, então não vai ter muita enrolação, tá? Só antes, eu quero pedir para você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui, tá? Tem bastante coisa já que eu gravei sobre materiais e tal. Caso você não conheça muito bem o canal, tem algumas lives também que estão aí disponíveis, onde eu falo bastante sobre isso. Então já se inscreve aí, deixa o seu like e seja bem-vindo. Bom, então vamos lá, gente. Eu tô já com a ceninha preparada aqui pra gente começar a falar sobre tecido, tá? Hoje vai ser um exemplo bem básico para a gente começar a tratar desse assunto. O que acontece é o seguinte, tá? Eu tô com algumas referências separadas aqui para a gente primeiro entender o comportamento desse material. É sempre importante você primeiro entender o comportamento dele, tá? O tecido, ele tem por característica esse tipo de coisa aqui, ó, que a gente vê acontecendo, que é esse highlight, que acontece geralmente nessas dobras do tecido, né? Você percebe esse movimento em gradiente, ele sai de um ponto de highlight e vai escurecendo, né? Ele tem esse movimento bem suave que acontece nessas bordas, né? Aqui a gente tem um tecido mais escuro e aí fica mais visível ainda esse tipo de coisa, né? Onde você vê bem esse highlight marcado aqui, ó, e ele vai suavizando, né? Aqui a gente tem um tecido branco e mesmo sendo branco, você consegue perceber esse tipo de coisa, né? Onde você tem aqui um ponto de highlight bem forte, ele faz esse movimento que marca bem onde estão as curvas, né, do tecido, tá? Então, hoje a ideia desse vídeo é te mostrar como é que você consegue esse tipo de efeito no seu material. Então aqui eu tô com a minha cena base já montada aqui, né? Eu apliquei um material simples, tá? Eu vou criar um material novo, tá? Para não criar confusão e vocês pensarem que eu já tinha setado alguma coisa. Então eu tô com o tecido selecionado. Eu vou aplicar esse novo material que eu criei. Não alterei nada. Ele tá padrão, totalmente padrão, tá? O que acontece? Aqui, ó, a gente já começa a enxergar alguma coisa, deixa eu puxar a referência para cá, parecida com o que a gente viu acontecer aqui, né? Que a gente tem esses volumes bem marcados, tal. Isso se deve ao tipo de iluminação, isso é bem importante também. A forma que eu iluminei a cena me faz enxergar essas coisas, tá? Então, o shader, um material bem feito, é o conjunto de um material bem configurado, mais uma iluminação bem feita. Tá? Então vocês conseguem já ver aqui esses volumes tal acontecendo. Isso no material básico. Eu não ajustei nada, tá? É só para mostrar para vocês que uma luz bem pensada já começa a trazer essas propriedades pro material. O que eu vou fazer, tá? Eu poderia aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui. Eu poderia aqui, ó, ligar o reflection. Vou dar um region aqui, ó, baixar o glossiness. Isso é bem importante que o PBR, para esse tipo de material, é bem importante que o PBR esteja habilitado, tá? Isso é redundante porque no material básico ele já vem por padrão habilitado, mas só porque se não tiver no seu vai se comportar diferente do que eu vou mostrar agora, tá? Então se eu for baixando o glossiness aqui, ó, eu posso baixar ele até chegar aqui, ó, que já começa a acontecer alguma coisa parecida com o que a gente viu lá na referência. O desenho já começa, né, o volume, o specular desse material já tá bem interessante. Se eu baixar aqui para ponto 4, ponto 3, ele vai ficando cada vez mais difuso esse reflexo, né, e se aproximando cada vez mais de um tecido, tá? Se eu deixasse aqui em ponto 55, por exemplo, vamos ver aqui. Talvez com uma textura aqui eu conseguiria chegar próximo a um cetim, talvez, ou um tecido um pouco mais brilhoso, né? Mas enfim, eu poderia fazer esse tipo de coisa, tá? Mas eu vou zerar totalmente o reflexo aqui, ó, e voltou de novo a ser um material totalmente fosco, sem reflexo, sem nada, tá? E eu vou colocar um mapa aqui que talvez você não conheça, tá? Que ele se chama Fall Off. Você vem aqui em Maps, General e Fall Off. E vou colocar ele aqui, ó, no Diffuse. Tá, e só de eu colocar ele aqui no Diffuse, ele já começa, aqui ó, ele já virou praticamente um tecido, né? Esse tipo de efeito é bem característico de um tecido, né? Onde você percebe bem os volumes marcados e você tem essa parte branca, aquela parte do highlight, que é o que a gente enxerga acontecendo aqui, ó, nos nossos tecidos, né? Como a gente viu aqui no tecido branco também, que você tem essa parte bem branca e depois ela vai indo para o tom do tecido, tá? Aqui é óbvio que nesse fall off ele vem por
padrão, se eu clicar aqui, ele vem para padrão preto e branco, tá? Então ele está saindo do preto para o branco. Se eu mudasse esse preto aqui para qualquer outra cor aqui, ó, um azul, ele vai sair dessa cor para o branco, tá? Então, por padrão, ele vem preto e branco, por isso que ele estava aparecendo, saindo do preto para o branco. Mas é bem legal olhar em preto e branco, porque você consegue controlar bem o comportamento que você quer que esse tecido tenha, tá? Então, eu não vou alterar nada por aqui, vou deixar ele padrão e vou descer até aqui, ó, onde me interessa, que é esse Mix Curve. Tá? O que acontece? Isso aqui é uma linha de curva, como a curva do Photoshop, que está completamente linear, né? Ele faz esse movimento do preto para o branco acontecer da forma mais linear possível. Mas se eu selecionar essa extremidade dele aqui e mudar, ele está em corner, né? Então eu só consigo mexer ele para cima e para baixo, ou para frente e para trás. Mas se eu colocar ele em Bezier Corner, ele vai fazer essa curva suave aqui para mim, ó, tá? Então agora, se eu mexer aqui, ó, você vai ver, ó, tá vendo o que acontece? Ele deixa essa área de highlight vai ficando menor. Então, dependendo do tipo de tecido que você queira fazer, ou você pode fazer o contrário. Você quer mais área de highlight e menos área daquela cor preta, tá? Então, só nesse controlador aqui, ó, você já consegue fazer vários materiais de tecido diferente, né? Posso baixar bem isso aqui, ó, colocar isso aqui também em Bezier Corner, levar para lá, e aí ele vai ficar só com um trechinho marcado aqui de branco, tá vendo? Dependendo do tipo de tecido que você estiver tentando simular, talvez esse tipo de curva vá te dar o resultado que você espera. E aí você pode testar, pode brincar. Isso aqui é a hora que você dá uma pirada até chegar no comportamento que você quer, tá? Mas eu vou deixar ele padrãozinho aqui, ó, e deixar essa curva bem... Aqui eu vou dar um reset, tá? E vou só colocar esse em Bezier Corner e baixar ele aqui e deixar essa curva suave, tá? Beleza? Então o que acontece? Eu já consigo enxergar como é que está se comportando esse tecido, ou mais ou menos o efeito que eu vou ter. Então agora é simples, tá? Eu vou só conectar a textura de tecido, tá? Que eu quero usar aqui, ó, no Map 1. Quando eu faço isso, eu estou substituindo aquela cor preta que estava no Map 1 por essa textura. E ó, tá vendo o que está acontecendo lá? Agora eu tenho esse movimento, eu tenho essa cor da textura e eu tenho essa borda esbranquiçada, que é a característica do tecido. Se eu mexer aqui e for diminuindo essa curva, você vai ver que essa área branca ela vai aumentando, tá vendo? Então esse é o legal do Fall Off para fazer tecido, tá? Você consegue ter esse controle desse tipo de highlight do seu tecido, o quanto que você quer que ele tenha esse highlight ou não, baseado no tipo de referência que você está usando. Ah, e uma outra coisa, tá? Tudo que eu for mostrar para vocês aqui nesse tutorial e nos próximos, essas texturas que vocês vão ver eu usando são todas free, tá? Que eu baixei desse site aí, cc0textures.com. Eu vou deixar o link aí na descrição. Tudo de graça, pode baixar PBR, tem vários materiais muito legais aí, tá? Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Então voltando aqui, gente, só com o Fall Off eu já consigo ter esse tecido, já estaria funcionando, tá vendo? Um material ultra simples, tá? E eu já tenho um tecido bem honesto ali acontecendo. Aí você vai dizer, puxa vida, mas eu gostaria de pelo menos colocar um bump, tá? Como eu baixei lá do CC0 Textures, eu tenho Normal Map, eu tenho tudo. Poderia plugar tudo aqui, mas eu vou usar esse mesmo mapa, tá? Eu vou plugar nele aqui um Corona... Bump Converter, só isso mesmo, eu não vou colocar o Color Correction dessa vez não. E aqui ó, você já vai ver, ó, já deu para enxergar aqui ó, acontecendo. Eu vou até fazer, se você comparar aqui ó, aqui e aqui, você já vê que o Bump já trouxe uma informação legal para o tecido, ó, tá vendo? Vamos ver nessa área aqui ó, o que vai acontecer. E já tá legal. O legal do Corona Bump Converter é que você pode vir aqui e baixar, por exemplo, o blur dessa textura para 0.5. Eu não aconselho baixar muito, tá? Como a galera faz 0.01, 0.001, porque isso costuma dar muito noise no seu render, tá? Mas até 1.5 ali vai de boa. Olha, tá vendo? E o Bump já tá trazendo uma informação bem interessante ali pro meu tecido, usando uma única textura. E aí, gente, para a gente fechar o tutorial aqui, o que acontece? Dependendo do tipo de tecido que você estiver fazendo, eu vou desligar o Bump aqui. Dependendo do tipo de tecido que você estiver fazendo, eu vou mexer no Fall Off aqui, ó, e vou aumentar aquela curva para ter mais área branca, ou mais área de
highlight. Vou segurar aqui um pouco o highlight compress. Ó, eu estou aumentando a área de highlight. O que acontece? O que não é muito legal acontecer, tá? É tipo assim, ó, quando você aumenta essa área de highlight, como você não tem textura conectado aqui, ó, ele vai assumindo só o branco. Então a textura vai sumindo, né? Some a textura e fica só a cor branca. Isso pode deixar o seu material com uma cara meio fake, tá? O que eu aconselho você fazer? Pega aqui um color correction ou um output mesmo e pluga aqui, ó. Tá? E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Ele vai estar igual nos dois slots, né? Porque eu não alterei nada ainda no meu Color Correction. Agora venho no Color Correction, posso mudar para Advanced aqui, por exemplo. Venho aqui, ó, nesse Gamma Contraste e vou subindo ele. 1.5, deixa eu colocar 2 aqui, ó. 2, 2,5. 2,5 eu acho que já tá legal. Tá vendo agora? Vou voltar para 1 e ele estava assim, ó, completamente sem aquela informação do highlight do tecido. Se eu aumento para 2.000, eu jogar 3 logo. Ele já começa a dar esse highlight no tecido. Só que o que acontece agora nessa área de highlight, a gente tem a textura acontecendo. Ele não está só pegando um branco como se a gente deixasse o slot vazio aqui só com branco, ele assumir só um branco puro. Como eu dei uma clareada na textura, ele está colocando a textura também nessas áreas de highlight, o que vai deixar o seu tecido muito mais realista e interessante. Então agora eu vou ligar o bump, vou dar um renderzinho rápido aqui para vocês verem. Bom, e tá aqui, galera, tá vendo? O bump passou um pouco do ponto aqui e tal, eu faria ele um pouco mais suave, mas já tá rolando o nosso tecido aqui, tá? Então é isso, pessoal, para hoje é isso. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como usar todos os mapas que eu baixei para fazer o tecido com normal map, com um mapa de glossiness e tal. Hoje era fazer um tecido bem simples para vocês entenderem o conceito. No próximo vídeo a gente aprofunda um pouco mais, tá? Não perde. Valeu!